Será possível fazer tshuvá, retorno, arrependimento, com alegria? Nos explica o Rebbe, baseado naquilo que Maimônides traz na Halachá, no seu monumental livro Mishneh Torah, que é talvez a primeira grande enciclopédia judaica que abrange todas as 613 mitzvot e sua forma de cumprimento, de realização, com todos os detalhes e pormenores, de acordo com o que está escrito nas obras clássicas anteriores, na Mishnah, Gemara, Talmud, etc. Então lá Maimônides nos traz que a simcha sheismach adam be'asiyat mitzvah avodah gdolah hi, a alegria que uma pessoa tem, a alegria que a pessoa sente, que se alegra ao cumprir uma mitzvah, é um serviço grandioso a Deus. Ou seja, a alegria, de acordo com Maimônides na Halachá, isso não é só filosofia, o livro de filosofia dele é o Guia dos Perplexos. Na sua obra de Halachá, de legislação, assim ele determina, assim ele traz como uma lei, que não só é necessário cumprir as mitzvot com alegria, mais do que isso, a alegria não é um mero acessório ou apenas um detalhe no cumprimento da mitzvah, mais do que isso, muito mais do que isso, se fala que o servir a Deus com alegria, cumprir as mitzvot, os preceitos com alegria, isso é considerado avodah gdolah hi, um trabalho grandioso a Deus, um serviço grandioso para Deus. Por isso, nós devemos cumprir todas as mitzvot com alegria. E seguindo essa linha de pensamento, seguindo esse raciocínio, a tshuvá também deve ser cumprida, deve ser feita com alegria. E não só, explica o Rebbe, não só que a tshuvá também deve ser feita, realizada com alegria, mais do que isso. Não só também com alegria, pelo contrário, a tshuvá, mais do que todas as outras mitzvot, obrigatoriamente ela tem que ser feita com alegria. Uma vez que nós sabemos que existe essa grandiosidade na alegria presente no cumprimento das mitzvot, portanto, em relação à tshuvá, uma vez que nós sabemos que a tshuvá é mais elevada do que todas as outras mitzvot, através da tshuvá a pessoa pode compensar aquilo que ela falhou no passado recente ou no passado remoto, em toda e qualquer outra mitzvah. A pessoa pode compensar, pode retificar, pode consertar. Por quê? Porque a tshuvá está acima de todas as outras mitzvot. Até sobre a mitzvah de Talmud Torah, de estudo da Torá, que a Mishnah fala sobre ela, Talmud Torah keneged kulam, que estudo da Torá equivale a todas as outras mitzvot, a mitzvah da tshuvá também é mais elevada. Por isso a mitzvah da tshuvá tem o poder até de consertar e retificar aquilo que a pessoa falhou ao ter deixado de estudar Torá. Portanto, uma vez que a mitzvah da tshuvá é mais elevada do que todas as outras mitzvot, por isso daqui também se infere, daqui também se conclui que a alegria que nós devemos ter ao cumprir a mitzvah de tshuvá é uma alegria maior e mais elevada do que aquela presente no cumprimento de todas as outras mitzvot, já que a tshuvá, a mitzvah da tshuvá, supera, está acima de todas as mitzvot, a alegria que tem que estar presente nela ao fazer tshuvá por parte do indivíduo, essa alegria também tem que ser mais elevada, mais intensa do que todas as outras mitzvot, uma vez que a pessoa tem a chance e a oportunidade, através da tzedakah, através da tshuvá, a pessoa tem a chance e a oportunidade de consertar e retificar o passado e compensar a ausência do cumprimento das mitzvot ou aquilo que ela fez de errado e assim por diante. Por isso se fala, uma vez que a mitzvah da tshuvá é uma mitzvah tão poderosa, tão elevada, com alcance tão grandioso, aqui nós entendemos e concluímos também que a alegria que acompanha a tshuvá, a alegria presente na mitzvah da tshuvá, ela deve ser também maior e mais intensa. Então isso já responde à nossa pergunta, à nossa questão. Será que é possível fazer tshuvá com alegria? Não só que é possível, é imperativo, é obrigatório. A tshuvá tem que ser feita não só também com alegria, com uma alegria maior acima de todas as outras mitzvot. Prossegue o Rebbe e nos explica também
que no momento que a pessoa fizer tshuva com alegria, a sua tshuva vai ser com vitalidade, vibração, entusiasmo. A sua tshuva também vai ter um impacto mais profundo sobre o próprio indivíduo, sobre a sua vida, sobre o seu ser. Ele vai fazer tudo com maior vibração, e mais do que isso, se ele está imbuído de alegria, isso também significa que ao fazer tshuva, ele tem plena consciência e ele tem certeza absoluta, ele tem plena confiança em Deus, que Deus aceita e recebe a sua tshuva e ele será perdoado. Por isso ele só tem motivo para estar alegre e feliz, porque ele tem certeza, está confiante de que Deus o perdoa, Deus o aceita de volta, né? Deus o acolhe, o recebe, né? Com um abraço, etc. E por isso é mais um motivo, quando a pessoa sabe que é acolhida pelo Pai, apesar de tudo que ela fez e aprontou. E mais do que isso, todos os seus débitos são perdoados, todas as suas dívidas morais, espirituais, etc., são canceladas. Então, sem dúvida alguma, isso é motivo de grande e imensa alegria. E mais do que isso, nos diz o Rebbe, aqui deve haver uma alegria interior por parte do indivíduo, baseado naquilo que nós já explicamos, que o verdadeiro termo para tshuva, tradução correta, e não só em termos de linguagem, mas em termos conceituais, não é arrependimento, penitência, mas sim retorno. O que significa retorno? Como nas estradas nós temos retorno, quando nós pegamos o caminho errado, nós entramos na estrada incorreta, então a gente procura a primeira placa de retorno, né, para voltar, para retornar para o caminho certo. Assim também, o que significa tshuva? Retorno ao próprio eu. Na verdade, a tshuva não é romper com todo o passado, com toda a existência anterior do indivíduo, não é romper com todo o seu ser, com tudo que ele foi até agora. Na realidade, tshuva é retorno. Tshuva significa voltar a ser o que realmente ela é, a pessoa. Voltar ao seu verdadeiro eu, se reencontrar consigo mesmo. Então esse é mais um motivo para aumentar a alegria do indivíduo, quando ele sabe que ele está se reencontrando consigo mesmo, fazendo as pazes consigo mesmo. Até agora ele estava levando uma vida que estava fora do seu caminho natural, distante daquilo que ele realmente quer, que sua alma deseja, etc. E então a tshuva, como retorno ao caminho certo, também deve implicar nessa alegria pessoal por parte do indivíduo, de saber que ele está se reencontrando consigo mesmo, voltando ao seu lar, voltando a ser o que ele é realmente, não é? O que realmente é a sua essência. Isso também é mais um motivo para a alegria que deve estar presente na mitzvah da tshuva, ao realizar todo o processo de tshuva. Nos diz o Rebbe que, de fato, como nós já vimos, existe o lado de arrependimento na tshuva, sem dúvida alguma, e esse lado acaba envolvendo amargura. Então existe o lado da amargura presente na tshuva quando a pessoa reflete, deve refletir, assumir a responsabilidade pelos pecados cometidos ou pelo que ela fez de mal no passado, e refletir sobre isso é algo que deixa a pessoa amargurada. Mas nos fala o Rebbe aqui, pode parecer algo ambivalente, mas ele nos diz, por mais que está presente, e de certa forma até obrigatória, o arrependimento dentro do processo de tshuva, porém ele nos diz que junto com o arrependimento está e deve estar presente na tshuva também esse movimento de alegria. E as coisas não são contraditórias. Ele está arrependido pelo que fez, pelas más escolhas que ele realizou no passado, mas no momento que ele decidiu dar uma guinada, romper com o mal, decidiu a partir de agora fazer o bem, etc. Então, essa própria decisão deve causar para a pessoa uma alegria muito grande, uma alegria intensa. E, na realidade, quando a pessoa reflete sobre a mitzvah de tshuva, ou seja, o que é tshuva? Tshuva significa que Deus sempre nos dá uma chance adicional, sempre nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, de reiniciar, por assim dizer, até de se reinventar ou voltar ao nosso verdadeiro eu, como nós falamos. Não é? Quando a pessoa reflete e pensa nisso,
Puxa, graças a Deus, independente de tudo que eu fiz de errado, tudo que eu cometi de negativo durante uma vida inteira, ou todo o tempo que passou, mas não só que eu não sou rechaçado, não sou rejeitado por Deus, pelo contrário, me estendem a mão, me permitem fazer tshuva e retornar, e quando eu retorno eu sou acolhido com todo o carinho e etc. Então uma pessoa que reflete um pouco sobre isso, puxa, que chance, que oportunidade, que fabuloso, é claro que ela tem que se encher de alegria, de satisfação. Então o processo de tshuva, quando uma pessoa está consciente realmente do que é a tshuva, ela deve estar extremamente alegre até pelo privilégio que ela tem, pela chance que lhe foi dada, por essa oportunidade magnífica de retornar, e não só retornar, de compensar as falhas, de anular as transgressões, etc. Então, aqui nós aprendemos também, nos diz o Rebbe, o quanto a tshuva deve estar imbuída de alegria. E como nós dissemos, uma vez que a tshuva é mais elevada do que todas as mitzvot, e de onde nós sabemos que é mais elevada? Porque ela tem o poder de retificar e consertar outras mitzvot. E esse poder é único na tshuva. Somente na tshuva encontramos isso. Se uma pessoa profanou o Shabbat, ou uma pessoa roubou, ou ela ganhou dinheiro no Shabbat de forma indevida, né? E depois ela diz, sabe, que ela cometeu uma transgressão, mas ela fala, sabe o que? Eu vou dar esse dinheiro para tzedakah, o dinheiro que ela roubou, ou o que for. Então, nós sabemos que existe uma regra, uma mitzvah não compensa a outra, uma mitzvah não serve para consertar a falha cometida em relação à observância de um outro preceito. Então, em relação a todas as mitzvot, uma mitzvah não serve para compensar a outra, para retificar ou consertar o que foi feito de errado numa outra mitzvah. A única exceção é a mitzvah da tshuva. A tshuva tem o poder, através da tshuva, do arrependimento sincero, da decisão pelo futuro, do abandono do pecado na prática. A tshuva tem o poder de retificar, de consertar, de compensar, de preencher o vazio. Então, isso é algo fabuloso, presente unicamente, exclusivamente na mitzvah da tshuva. E mais do que isso, se fala que a tshuva ela tem um poder transformacional, tem um poder de produzir uma metamorfose no ser humano, mudar radicalmente o seu status quo. Se ele estava até instantes atrás na definição de Rasha, ou Rasha Gamur, de um malvado completo, de um ímpio completo que cometia uma série de transgressões, através da decisão, do pensamento de tshuva, da resolução da tshuva, a pessoa pode se transformar instantaneamente. Isso não é só frase de efeito, mas isso tem implicações legais na halakha, na lei judaica. Pessoas podem se transformar através da tshuva imediatamente em tzadik gamur, num justo completo. E mais do que isso, a tshuva tem impacto não somente pessoal sobre o indivíduo, mas também não só de forma subjetiva sobre a pessoa, mas também sobre o objeto, até o objeto do pecado. O pecado que a pessoa cometeu, não só que através da tshuva ele é apagado, ele é neutralizado, eliminado, mais do que isso, conforme explicam nossos sábios no Talmud, baseado nos versículos bíblicos, quando a pessoa faz tshuva por amor a Deus, quando a pessoa chega a um nível de tshuva por amor, desejo de aproximação a Deus, etc., não só por temor do castigo, da punição, mas de uma forma mais profunda, mais elevada, por amor e vontade de se conectar e se aproximar do Criador. Então, não só que os seus pecados são anulados, mas eles são transformados em atos meritórios. Em mitzvot, se ele tinha até então 1000 pecados, não é apenas que ele é zerado e fica com 0 pecados, ele ainda é creditado a ele, os 1000 pecados são transformados em 1000 mitzvot, em 1000 boas ações. Então, tshuva é uma coisa com um poder extraordinário, que é capaz de transformar o indivíduo, transformar até os pecados e transgressões, etc. Então, daqui nos diz o Rebbe, nós podemos imaginar a grande, intensa alegria que a pessoa deve ter durante o processo de tshuva, o quanto a tshuva deve trazer à pessoa uma alegria enorme. Por isso, não só que a tshuva também pode ser feita e deve ser feita com alegria, a tshuva mais do que qualquer outra interação espiritual com Deus, com o Criador. Se o estudo da Torá tem que ser com alegria, se a reza tem que ser com alegria, se as mitzvot tem que ser praticadas com alegria, a tshuva mais do que tudo tem que ser feita com alegria. E por mais que exista esse lado de amargura presente no início do processo de tshuva,
Mas, junto com isso, a pessoa deve estar consciente, logo que ela reflete e conclui o grande poder, alcance e resultado da tshuva, então após aquela amargura, logo depois daquele sentimento, deve se despertar no indivíduo um movimento muito forte e intenso de alegria pelo fato de ter sido dada a ele essa oportunidade especial de se reaproximar com Deus, de se reconciliar, etc., por mais afastado que ele estivesse. Não só que ele é recebido de braços abertos, mas ainda ele é perdoado, anistiado, liberado, etc., e ainda possivelmente até creditado de forma favorável. Então não existe melhor negócio do que esse, e não existe algo tão poderoso e tão satisfatório que cause alegria máxima para cada um de nós que o realiza.